Definição da linha de ação de uma força. Este é um problema inserido na unidade curricular de Mecânica do curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. O problema consiste em, sabe-se que a linha de ação de uma força F passa por dois pontos, um ponto A de coordenadas 2,5, 1,5, menos 5,6 e outro ponto B de coordenadas 9,7, 6,9 e 6,4. Sabe-se, portanto, que a força passa, portanto, a sua linha de ação em A e em B, está orientada de A para B e tem uma intensidade igual a 30 kN. E o que se pretende é determinar os cossenos diretores da força, que definem, no fundo, a sua linha de ação, e conhecer as componentes da força segundo os eixos x, y e z. Em termos de metodologia de resolução, sendo conhecidos dois pontos da linha de ação, os pontos A e B, a determinação dos cossenos diretores pode ser efetuada a partir das coordenadas dos pontos, procedendo ao cálculo da relação entre as distâncias entre A e B, segundo os diferentes eixos coordenados, x, y e z, pela distância efetiva entre A e B, ou seja, graficamente, será proceder ao cálculo das distâncias entre os pontos medidas segundo os eixos, portanto, DABX, DABY e o DABZ, e calcular a relação entre estas distâncias e a distância real DAB entre os dois pontos. Sabe-se que então que o cosseno de θx, do ângulo que a linha de atuação da força tem com o eixo do x, será dado por DABX a dividir pela distância real entre os pontos A e B. O cosseno de θy será o DABY sobre a distância AB e, finalmente, o cosseno diretor de θz será DABZ a dividir pela distância real entre A e B. Conhecidos os cossenos diretores da linha de ação da força, as componentes da força F serão determináveis procedendo ao produto dos cossenos diretores pela respectiva intensidade da força. E, portanto, bastará multiplicar a intensidade da força, que é um valor numérico, portanto é uma grandeza, não é uma grandeza vetorial, pelo cosseno de θx, de θy e de θz, e consequentemente se obtêm as componentes da força segundo cada um dos eixos. Passamos então agora ao cálculo das grandezas que são necessárias para a resolução deste problema, ou seja, das distâncias entre os pontos A e B, calculadas naturalmente subtraindo as coordenadas do ponto de destino, que neste caso é o B, já que a força está orientada de A para B. Vamos a essas coordenadas retirar ou descontar as coordenadas do ponto de origem, que é o ponto A. Ou seja, sendo as coordenadas do ponto A fornecidas no enunciado iguais a 2,5, 1,5 e menos 5,6 e a do ponto B 9,7, 6,9 e 6,4, resulta então que DABX será XB menos XA, ou seja, 9,7 menos 2,5, como já irei mostrar de seguida. Faremos o mesmo para DABY e o mesmo para DABZ. E então resulta que será 9,7 menos 2,5, ou seja, 7,2. Quanto ao DABY será 6,9 menos 1,5, ou seja, 5,4. E finalmente o DABZ, que será 6,4 menos um valor negativo de menos 5,6, ou seja, será um total de 12 para esta distância. Então, conhecidas as distâncias parcelares, resta-nos agora calcular a distância real entre A e B. A distância global entre A e B serão obtidas a partir das distâncias parciais por aplicação do teorema de Pitágoras, ou seja, a distância AB será a raiz quadrada das diferentes distâncias ao quadrado. E, portanto, como obtivemos 7,2, 5,4 e 12,
calculando os seus quadrados e somando-os, obtém-se, fazendo a raiz quadrada, o valor de 15, ou seja, a distância de A a B, em termos reais, em termos espaciais, será de 15. Agora, reunida toda a informação, os quocientes diretores são obtidos pela relação entre as distâncias entre os pontos A e B, medidas segundo os eixos coordenados, pela distância global entre os pontos. E assim, o quociente θx será o DABx sobre DBA, ou seja, 7.2 sobre 15, o que dá 0,48. O quociente θy será o DABY a dividir pela distância AB, ou seja, 5,4 sobre 15, o que dá 0,36. E finalmente o quociente de θz, que será o DABZ sobre DAB, ou seja, um total 12 a dividir por 15, 0,8. Convém, sempre que possível, e este é um daqueles casos em que é possível verificar que a solução obtida está ou não está correta, e o que nós sabemos é que a solução que nós obtivemos tem que obrigatoriamente conduzir à verificação do invariante trigonométrico, que é cosseno ao quadrado de θx mais cosseno quadrado de θy mais cosseno quadrado de θz tem que ser igual a 1. E então, como obtivemos que era 0,48, 0,36 e 0,80 cada um dos cossenos, então isto conduz a cada uma das parcelas ao quadrado ser igual a 1. Finalmente, as componentes da força F de intensidade igual a 30 irão resultar pelo produto da sua intensidade por cada um dos cossenos diretores agora obtidos, ou seja, Fx será a intensidade vezes o cosseno θx, ou seja, 30 vezes 0,48, o que dará 14,4. A mesma coisa para o Fy, ou seja, 30 vezes 0,36, o que dará 10,8. E finalmente o Fz, que será 30 vezes 0,8, ou seja, 24. A força pode então ser escrita em termos vetoriais, como sendo 14,4 segundo o eixo x, 10,8 segundo o eixo y e 24 segundo o eixo z. Em termos finais, e mais uma vez, por ser possível, convém e deve-se proceder à verificação dos quocientes diretores, é possível aferir se as componentes da força estão bem calculadas, procedendo ao cálculo do módulo da força, o qual é dado pela raiz quadrada da soma do quadrado das parcelas, ou seja, procedendo ao quadrado das parcelas se chega ao valor de 30, que era o pretendido.